Graças a Deus, mais um culto. Paz do Senhor a todos. Vou ler aqui começar em Salmos 127, versículo 1 e 2. Salmos. Aqui. No versículo 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que desejam, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Põe na outra versão, filha, só pro versículo 2 aí. Olha só, os obstinados que retardam o seu sono, até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Irmãos, presta atenção. O que ele fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele fala que inútil, né, levantar tarde, levantar cedo, dormir tarde, porque não alcançarão, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Irmão, o que nós precisamos entender é: Deus está edificando o que eu estou fazendo. Não é que Deus está contra nós, Deus não está contra nós, não. Deus está edificando. O que o Paulo entendeu? Ele ia pregar o evangelho, não ia? Deus não estava querendo ele para aquele lado, do lado da Ásia. O que aconteceu? Impedimento, desafio. Se ele persistisse ali, poderia acontecer coisas piores. Na outra viagem, quando ele fala lá pro capitão: capitão, não vai, que o navio vai naufragar, vai acontecer isso. Aí lá no meio do navio a misericórdia de Deus entra, aí fala assim: fique em paz, que Deus não vai deixar ninguém morrer. Irmãos, o que eu preciso fazer? Olha o que ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, em vão. O que eu estou fazendo, eu e você precisamos ver a mão de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Não estou vendo a mão de Deus, é melhor caçar outra coisa para fazer. Eu estou num projeto, entrei num negócio, dali a pouco começa, um dos sinais é perca. Só que não é só isso que conta, né? Porque às vezes tem situação desafiadora do inimigo e tal. Mas o que ele fala? Eu preciso ver a mão de Deus naquilo que eu estou fazendo. Chegou uma situação: Deus, estou fazendo tal coisa. Vê a mão de Deus ali no negócio. Vê o Senhor agindo. Não, Deus não está agindo. Não, então se Deus não está agindo aqui, o que nós precisamos entender? Puxa as coisas. O que ele fala? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão dormindo. Às vezes, irmão, o que é para ser nosso, o que Deus preparou para nós, Ele vai guardar. Eu estou dormindo, Deus, preciso descansar. Eu vou segurar, não vai perder esse negócio não vai perder o que é seu. E Deus conserva aquilo que é nosso. Em nome de Jesus, Deus conserva aquilo que é nosso. Por quê? Ele está no negócio. Estou fazendo tal coisa?
Tô vendo a mão de Deus? Tô vendo a direção de Deus? Então vamos que vai dar certo. Pode ter desafio, pode ter luta. Ah, eu não sei se Deus tá, se Deus não tá. Ezequiel, 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Ó, Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé? Põe a CF, filha. Pra essa aí pode pôr a CF. Ó, ele fala. Vou deixar o meu aberto aqui, né? Ó, disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Irmão, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O que é nosso, Deus está guardando, mesmo que a gente estamos dormindo. Deus, e agora? Peraí, não tem alguém aqui para a gente consultar a Deus? Um profeta de Deus? Um profeta do Senhor? Irmão, o que eu preciso fazer? Ó Deus, o Senhor está nesse negócio? Vamos consultar a Deus. Deus, eu estou fazendo aqui, Senhor. Põe a tua mão, dá uma direção. Ó Deus, a gente veio para cá, eu vim ajudar o rei de Israel, aí já chamou o rei de Edom também, e agora não tem água. Deus, será que o Senhor está nesse negócio? Não, peraí, vamos consultar a Deus. Ele não foi pedir um milagre para Deus. Ele foi consultar. Qual era a direção de Deus? Qual era a direção de Deus? Então, Josafá, ele estava naquela situação. Estava ele, o rei de Edom. Ele precisava saber o que Deus tinha para aquela situação. O que nós precisamos fazer em nome de Jesus? Consultar a Deus. Deus, o Senhor está edificando? Então eu vou pôr a mão. Aí Deus põe a mão em cima. Deus, o que a gente vai fazer? Vamos ler aqui no versículo 15. Presta atenção. E disse Josafá, vamos ler o 11 novamente, ó. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Surgiu a situação, chegou a condição, vai consultar a Deus, está no meio do caminho, está acontecendo alguma coisa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos consultar a Deus. As coisas estão acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou consultar a Deus. Ó, presta atenção. Consultou a Deus? Tá bom, então vamos perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor quer que a gente faz? Qual é a situação? Tá surgindo tal condição? O que eu tenho que fazer? Aí no versículo 15, diz assim, ó. Versículo 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só, veio sobre ele a mão do Senhor. Vamos até o versículo 18. E disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis ventos, não vereis chuva,
Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Está surgindo a situação? Deus, o Senhor está no negócio? Será que isso aí foi a minha mão que me levou e eu estou aqui? Surgiu tal condição, surgiu tal situação, Deus, será que o Senhor está aqui? Irmão, em nome de Jesus, eu preciso saber se Deus está no negócio, está surgindo tal condição, está surgindo tal situação. O que nós precisamos fazer? Deus, o Senhor está no negócio? Aí Deus vai falar, peraí, filho, eu estou no negócio, vou te dar a vitória, as coisas vão acontecer, faz cova. Qual que era a direção? Era cavar. Faz cova nesse lugar que você não vai ver chuva, não vai ver vento, mas esse lugar vai se encher de tanta água. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Chegou a situação, a gente não leu nos Salmos? Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não colocar a mão, irmão, se Deus não colocar a mão, não adianta nada para nós. Se Deus não colocar a mão, o que nós vamos fazer? Nós precisamos e dependemos da bondade e da graça de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é ver a mão de Jesus na situação. Tá lá, acabou a água, tá no meio do negócio. Deus, o Senhor tá pondo a mão? Aí vai pedir direção para Deus e Deus vai dar a direção. Vai falar, filho, faz tal coisa. Filha, faz tal situação, toma tal atitude, faz umas covas aí que eu vou mandar a chuva. Tem desafio? Tem. Tem luta? Tem, mas eu tô vendo Deus colocar a mão, eu tô vendo o agir do Senhor e as coisas acontecendo. Mas está surgindo tal situação, em nome de Jesus, querido, presta atenção, veja se você está enxergando a mão de Deus. Peraí, no versículo 15, pois trazei um tangedor, e o tangedor tangendo, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Irmão, não vai ver vento, não vai ter chuva, mas vai se encher de tanta água. Irmão, o que eu preciso entender? Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Qual que nós precisamos? Da direção de Deus. Tá fazendo alguma coisa? Bora buscar a direção de Deus. Não tem aqui algum profeta? Vamos consultar a Deus. Consulta a Deus no que você está fazendo. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo e as situações, elas têm luta e desafio. Tem situação contrária, tem luta, tem desafio. Mas em tudo, nós vamos ver a mão de Deus. O que o Josafá fez? Foi consultar o Senhor. Vai consultar o Senhor. Tá com medo de Deus falar, volta daí para trás, não segue em frente, não, peraí, vocês vão fazer cova, eu vou mandar água e as coisas vão acontecer e o meu nome vai ser glorificado. Agora, eu tô com medo? Não. Vamos ver, Deus, o que o Senhor diz aqui para nós? Nós estamos aqui nessa situação, qual é a tua direção? Vamos lá que Deus vai dar direção, em nome de Jesus. Vamos ver o agir de Deus, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Olha Deus falando conosco. Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Irmão, vamos consultar a Deus naquilo que nós estamos fazendo. Vamos consultar a Deus diante de cada situação. O que você está fazendo? Vamos consultar a Deus. Consulta a Deus que Ele dá a direção. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Diz assim, E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo. Faze subir a este povo. Porém, não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Irmão,
Aí ele fala, quem hás de, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço pelo teu nome. Presta atenção, olha o contexto da conversa. No versículo 14, ó, e disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Quando eu estou fazendo as coisas e eu tenho a presença de Deus, eu vou ter descanso. Presta atenção. O rei Josafá falou: o que está acontecendo aqui? Está faltando água? Será que a gente vai... O que vai acontecer lá na frente? Peraí, vamos consultar a Deus. Aí consultou a Deus, Deus deu um sinal verde, ó. Tá faltando água, né? Vocês fazem muitas covas aí, que eu vou mandar água para dar tudo certo. Irmão, em nome de Jesus, querido, presta atenção. O que Moisés está falando? Ó, se a tua presença não for conosco... Vamos ler aqui, vamos ler, ó. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Irmão, o que ele falou? Deus, eu entendi que é porque o Senhor está conosco que as coisas estão acontecendo. É porque o Senhor anda conosco que há diferença, irmão. O que eu preciso entender? O que Moisés estava pedindo para Deus? Moisés viu tanta coisa, viu Deus agindo, viu acontecendo outra coisa, viu acontecendo tal situação. Irmão, o que nós precisamos entender em nome de Jesus? Deus conosco é o que dá a diferença na nossa vida e naquilo que nós vamos fazer. Deus conosco é o que muda a história. O que nós precisamos fazer? Deus, o Senhor está conosco? Tá, então vamos ter vitória. O Senhor está conosco? Então as coisas vão acontecer. Mas se eu não tiver a presença de Deus, se você não tiver a presença de Deus, o que vai ser de nós? Então, em nome de Jesus, lute para enxergar a presença de Deus. Ô Deus, o Senhor vai comigo? Vou. Então tá bom. Então vai, põe a sua mão aí que eu vou colocar a minha em cima. Irmão, se não tiver a presença de Deus, o que nós vamos fazer? Se não tiver a manifestação de Deus, o que nós vamos fazer? O Moisés já tinha visto tanta coisa, mas tinha visto tanta manifestação, tinha visto tanto cuidado de Deus, tanta a manifestação de Deus, que ele falou: Deus, você falou que eu conheço pelo teu nome, mas o Senhor não falou quem vai enviar comigo. Deus queria mandar um anjo. Não, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O que acontece? Sabe o que acontece? Às vezes a gente dá início às coisas e às vezes fica preocupado se vai dar certo ou não. Se Deus estiver no negócio, pode ter desafio, pode ter luta. Você quer ver uma coisa? O Isaac não orou lá, o Abraão pediu lá para o servo dele ir lá procurar uma mulher no meio do povo dele para casar com Isaac. Ele pediu uma prova, pediu uma direção. O que Deus fez? Cumpriu lá a prova que ele pediu, né? Alguém dá água para os camelos dele. Aí, quando chegou lá, a Rebeca, deu certo. Aí ia trazendo a Rebeca. Casou com Isaac. O que aconteceu com a Rebeca? Era estéril. Mas Deus não deu a direção? Deu. Então, orou e teve milagre. Tem desafio. Mas eu tenho que ver que Deus está conosco no que eu estou fazendo. Presta bem atenção. Eu não estou falando para você que Deus não está com você. Deus não está comigo. Não. Presta atenção. Deus está conosco. Mas o que nós estamos fazendo
Eu preciso e você precisa da presença e da direção de Deus. Tá entendendo? O que o Josafá fez? Ô Deus, é o seguinte, vamos procurar um profeta para saber o que está acontecendo esse negócio aí. Aí foi lá, Deus falou, ó, você não vai ver chuva, não vai ver, mas eu vou mandar água aí que vai dar certo para vocês, em nome de Jesus. Irmão, eu preciso ver a presença de Deus. Ó, se não tiver a presença de Deus, volta para trás, dá a marcha ré, volta para trás, que no nome de Jesus as coisas vão acontecer. Mas se eu estou fazendo algo que Deus não está junto, volta para trás. Ah, mas e agora? O que eu faço? Ah, mas dá vergonha, irmão, dá vergonha a gente seguir num projeto a vida toda sem a direção de Deus. Dá vergonha nós caminharmos sem a direção do Senhor. Nós precisamos e dependemos da direção do Senhor em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, abre aí em Salmos 1, versículo 1. Salmos, vamos abrir aqui em nome de Jesus, Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, bem-aventurado a pessoa, o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está entendendo? Você está entendendo agora o que ele está falando para mim e para você, em nome de Jesus? O que eu preciso, em nome de Jesus? Está na presença de Deus. O que nós precisamos? Presta atenção. Escolher a direção do Senhor gera desafio. Aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medite dia e noite, de dia e de noite, pois será como árvore plantada. Olha, Deus, eu escolhi fazer o que é certo, eu escolhi, Deus, fazer o que lhe apraz, mas gera desafio. Gera desafio, mas gera fruto saudável. As coisas acontecem no tempo certo. Presta atenção. O que eu quero falar que acontece no tempo certo? Nós estamos vivendo a situação. Então você planta um pé de alface, certo? Um pé de alface leva quanto tempo para nascer? Leva lá uns 45 dias, um mês já está grandão, não é isso? Agora, se for um pé de abacate, não leva um tempo? O que é isso? O que isso significa? Significa que as coisas vão acontecer no tempo certo. O que ele falou? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dá o fruto na estação própria. Às vezes tem coisa que não é a hora de acontecer, mas não quer dizer que Deus não está conosco. Não, Deus está conosco, mas eu estou enfrentando o tempo das coisas acontecer. O Eliseu não falou lá para a sunamita? Sunamita, segundo tempo da vida, ela era uma senhora já, você vai dar um filho, vai ter um filho. Irmão, o que aconteceu? Não teve que esperar lá os 9 meses? Teve que esperar os 9 meses para a coisa acontecer, para ela ter o filho e tal. Mas, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Vai acontecer. Deus é bom, Deus é misericordioso e nós vamos ver o cuidado, a bondade de Deus. Agora, o tempo certo, pois será como árvore. O que eu escolhi? Eu escolhi fazer o que é certo. Eu escolhi, mas parece que está dando tudo aos contrários. Não, querido, não está dando aos contrários, não. É que tem o tempo certo. O que você plantou não é um pé de alface que leva poucos dias e daqui a pouco já nasceu. Não é um pezinho de couve também que é rápido também. Demora mais tempo que alface, mas é rápido também. Agora, se você plantar um pé de manga, por exemplo, vai demorar, vai levar um certo tempo, mas eu escolhi fazer o que é certo, eu sou como árvore plantada junto ao ribeiro. Tem o sol,
que vai dar lá, vai fazer a planta produzir as vitaminas, e tem como é que fala? O solo bem molhado, plantado junto a ribeiro. Então, a todo tempo está sendo irrigada, tem água para todo tempo, e vai as coisas acontecer. Mas vai acontecer porque Deus é conosco. Eu escolhi fazer o que é certo, eu escolhi fazer. Então, Deus vai honrar em nome de Jesus. As coisas vão acontecer, tem o tempo certo, não apavora não. Às vezes eu penso, será que Deus está comigo? Não, filho, você plantou um pé de um abacate, um pé de manga, ou um pé de goiaba, ou sei lá qual é a fruta que você gosta, mas vai demorar um pouquinho mais. Mas não quer dizer não quer dizer que não vai acontecer, não. Deus está conosco para nos dar a vitória. A coisa acontece em nome de Jesus. Presta bem atenção. Abre aí em Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Ó, Isaías 43, versículo 13. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que eu preciso entender, querido? Você precisa, eu e você, nós precisamos da operação, do agir de Deus. O que ele falou? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O que eu preciso entender? Deus está no negócio, mas tem desafio, tem luta, mas Deus está no negócio, em nome de Jesus. Que o Josafá, o rei Josafá fez? Vamos consultar a Deus. O que será que está acontecendo? Em nome de Jesus. O que será que está acontecendo? Em nome de Jesus. Então, o que nós vamos entender? Em nome de Jesus, Deus está conosco, operando eu, quem impedirá? Versículo 14 diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor Santo de Israel, por amor em vós e... peraí, pulou aqui. Olha só. O que ele fala aqui? Eu estava lendo agora pula aí por 41, 13. Isaías 41, 13. Ele vai falar assim, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo. A gente leu 43, 13, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmão, Deus está operando, Deus está agindo. Agora você vai ler no 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. O que é isso? É Deus pegando na nossa mão e nos dando vitória, mas porque Ele está conosco, o que Ele vai fazer? Ele vai nos ajudar. Chegou a situação, chegou a condição, como é que eu resolvo isso? Chegou tal situação, operando Deus, quem impedirá? Meu irmão, Deus é fiel. Minha irmã, presta bem atenção, em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? Que Ele está operando, mas aconteceu uma coisa contrária, eu não sei como é que resolve isso. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele vai conosco. Toma pela mão direita, quer dizer que Ele está indo conosco e nos dando vitória. O que nós precisamos aprender é viver o cuidado e a manifestação de Deus, Ele pegando na nossa mão. O que Ele falou? No 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É Deus que está operando no negócio, em nome de Jesus. Não fica com medo de consultar o Senhor. Mas eu vou consultar a Deus aqui. Vamos lá consultar a Deus. Se Ele falar não, é não. Então, nós volta para trás. Agora, eu estou vendo a mão de Deus. O que Ele falou? Operando eu, quem impedirá? Não há nada que possa escapar das minhas mãos. Não tem essa, querido. Em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Ver o agir e a manifestação de Deus. O que Ele falou? Eu te ajudo. Tem vitória que nós já vencemos, mas tem situação, que Ele nos ajuda e nos dá vitória. Vamos finalizar aqui em Jó
42, versículo 10. No 42, 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, versículo 11, tá? E se condoeram dele, e consolaram de todo mal que o Senhor lhe havia enviado, permitido, né? E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque dantes teve 14.000 ovelhas, 6.000 bois. Aí vai falar aqui, irmão, presta atenção. O caminho que Deus vai usar, mas é luta, é provação. Não estou falando que você vai passar o que Jó passou. Não, mas é luta, é provação, é situação contrária. Mas aguentamos firme? Aguentamos firme. Então, bora que Deus vai nos abençoar. Irmão, o que ele aconteceu aqui? E condoeram dele. Olha só, quando quando eu postei lá os negócios, aí daqui a pouco eu vi um postando, outro postando também, outro postando, e graças a Deus as coisas aconteceram. Sabe por quê? Porque Deus está no negócio. Aí você vai fazer uma coisa, você vê Deus no negócio, mesmo com um desafio, Deus vai usar um caminho para nos abençoar. O que aconteceu aqui? E condoeram-se dele, no versículo 11, né? E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O que nós precisamos entender? O caminho que Deus vai usar para nos abençoar compete a Ele, mas o que eu preciso entender é que Ele vai manifestar e nós vamos ver a graça, a bondade e o cuidado de Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então Deus te abençoe e fique com essa palavra. Presta bem atenção. Salmo 127, o Senhor colocou a mão, vamos edificar, vai dar certo. Não tenha medo de consultar o Senhor, tem desafio, Deus dá direção, cava a cova. Moisés lutando pelaquela situação, Deus, o Senhor falou isso, falou aqui, mas não falou, quem vai comigo? Quem dá a diferença na nossa vida é Deus, e no nome de Jesus, o que ele falou? Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá agindo eu? Eu te tomo pela tua mão direita, Deus vai conosco e pega na nossa mão. Então, em nome de Jesus, toma posse da palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.